Olá, estudantes! Vamos estudar agora arranjo simples. No arranjo simples, temos a seguinte situação, né? O seguinte exemplo. Os algarismos 2, 4, 5 e 8, vamos formar todos os números possíveis de 3 algarismos distintos. Qual o total deles? Para formar cada número, vamos fazer em 2 etapas, ok? Primeiro, com 3 algarismos, a gente pode colocar o 245, 248, 258, 458, né? Isso daqui são os algarismos, só que nós podemos pegar e ordenar eles, mudar de posição, né? Então, aqui são as situações de cada um deles. O 245, eu tenho 6 possibilidades de mudando eles. E assim eu vou fazer com 248, com 258 e para finalizar 458. Essas daqui são todas as possibilidades com os algarismos 2, 4, 5 e 8, fazer números distintos de 3 algarismos. O total vai dar quanto? 24. O que é que nós dizemos nessa situação? Que nós temos um arranjo de quantos números eu tenho para escolher? 1, 2, 3, 4. Um arranjo de 4 tomados 3 a 3. Em outras palavras, eu tenho um arranjo que eu tenho 4 números para escolher, só que eu só escolho 3. Nesse caso aqui, ó, nós vamos ver que esse número 4 ele começa. Aí eu vou decrescer 3 fatores, então fica volta 3, volta 2, 1, 2, 3. 3 fatores. Então eu pego o número 4 e vou decrescer 3 fatores. Quando eu multiplico aqui, vai dar 24, que é justamente a quantidade aqui, ó, 6 mais 6 mais 6 mais 6. 24 números possíveis. Que se eu utilizar a fórmula, 4, o arranjo de 4, tomados 3 a 3, certo? Então nós dizemos que cada um desses números é um arranjo simples de 4 elementos tomado 3 a 3. Ok? Então eu escolho 4. Eu tenho 4 números para escolher, só que eu pego de 3 em 3. Olhe, o arranjo simples dos n elementos de um conjunto A tomados P a P. Lembrando que o P é sempre menor ou igual que o N, certo? É cada agrupamento ordenado que contém 100 repetição, tá? E P elementos de A. Então, nós dizemos assim, ó, o número de arranjos simples de n elementos tomado P a P é esse daqui que eu já adiantei no slide anterior. Então, quando eu digo arranjo de n tomados P a P, ok? Por exemplo, eu tenho um arranjo de 4 tomados 3 a 3. Nós já vimos que é 24. Justamente que eu vou pegar o arranjo aqui, ó, vou pegar o fator 4 e vou decrescer até ter 3 números. Ó. 1, 2, 3, que é 24, ok? Sempre esse daqui vai ser a quantidade de fatores que vai decrescer. Então, ó, a formação de todos os arranjos simples de n elementos tomado P a P envolve P etapas. Aí eu vou pegar e fazer o seguinte, o A, vamos escolher P entre os n elementos, qualquer, né? Então, o E1 é a primeira possibilidade, o E2 a segunda, a terceira e assim sucessivamente até chegar ao P. Então, ó, eu vou ter n, eu decresço, n menos 1 decresço, n menos 2, até chegar lá que vai ter n menos p menos 1, porque não vai sempre decrescer. Então, de modo geral, o arranjo é n tomado p a p é igual a n
abre parênteses, n-1, fecha parênteses, abre parênteses, n-2, fecha parênteses. E assim sucessivamente, ok? Essa daqui é a forma geral. Então, vamos aos cálculos, ok? É importante, antes da gente fazer o cálculo em si, ter a seguinte ideia, ó, que o ANP, o N é o primeiro fator e o P é o número de fatores, certo? Então, quando eu digo assim, ó, o arranjo de 4 para escolher 3, então, ó, começa com 4 e vou ter 3 fatores, ó, 1, 2, 3, multiplica todo mundo, 24, certo? Então, eu vou ter o quê? O primeiro fator é 4. Quantos fatores eu vou ter? O número de fatores? 3. Então, o que seria o A? 8 tomado 5 a 5. Então, eu vou pegar o 8. Começa com 8. Ó. Aí, eu vou decrescer até ter 5 fatores. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Multiplico todo mundo, 6.720. Então, o primeiro fator é 8 e o número de fatores é 5. Professor, e se for assim, n mais 1, 3, ou então o arranjo de n mais 1 tomados 3 a 3. Então, vou pegar e vou fazer os fatores, ó, decrescendo. N mais 1 diminui, n menos 1. O primeiro fator é n e o número de fator é 3, tá? É importante a gente salientar que o arranjo NP é o produto dos números naturais consecutivos tomados decrescentemente a partir do n. Então, quando eu pego aqui, ó, o fator, o número, eu vou decrescer, ó, sempre decrescendo, diminuindo de 1 em 1, e vejo quantos fatores vou ter, certo? Então, aqui, ó, formei todos os arranjos simples com os elementos de um conjunto A tomados 2 a 2. Eram 90 arranjos. Quantos são os elementos de A? Aí eu vou ter AN, 2 igual a 90. Então, o arranjo N tomados 2 a 2 é igual a 90. Só que aqui eu vou decrescer, ó, N menos 1 igual a 90. Que no caso aqui o N é igual a 10. Se você for fazer esse cálculo aqui, ó, bem simples. Ó. Primeiro com primeiro com segundo. Eu vou ter N ao quadrado menos N igual a 90. Passa para o lado de cá. Ó. N ao quadrado menos N menos 90 igual a 0. O A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 90. Tira o delta. O delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Então, o delta fica menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 90. Então, o delta fica 1, menos com menos é mais, 360. Então, o delta deu 361. Só o que é que eu tenho? O 361 ele vai ter uma raiz exata, que é 19. Então, quando eu coloco na fórmula de Bhaskara, ó, n é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o a. Então, fica menos 1, aqui é porque o b é menos 1, ó, mais ou menos a raiz quadrada de 361, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, n vai ser igual a 1, mais ou menos 19, que é a raiz exata, né? Sobre 2. Então, eu faço n1 um valor positivo, ó, que no caso é 20 dividido por 2, é 10. Ó, observa o 10. E o n2, que é um valor negativo, né? Menos 19 dividido por 2, que vai ser, ó, menos 18 dividido por 2 dá menos 9. Só que o n não pode ser negativo. O n não pode ser negativo, então não convém. Fica só o 10, ok? Vamos a mais exemplos.
Temos aqui, ó, utilizando sem repetição os algarismos 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, quantos números distintos podemos formar? Item A, com 4 algarismos. Item B, ímpares de 3 algarismos. C, maiores que 70.000. Item A. O item A vai ser assim, ó. Eu tenho quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 e vou escolher 4. Então, eu vou ter o arranjo de 7 para escolher 4. Eu vou ter o arranjo de 7 tomados 4 a 4. Só que o arranjo, né, pegar o N e decrescer ele com 4 fatores, então vamos lá. Ó. 7, 6, 5, 4. Que no caso é 840, certo? Vamos para frente agora. Tem B, ímpares. Quando é ímpar, é uma observação. Se é uma observação, você começa por ela. Ó. Vou colocar os tracinhos porque é 3 algarismos. E aqui tem que ser um número ímpar. Só que o número ímpar eu tenho quantas opções? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, ó, o número ímpar, eu vou ter 5 opções. Aí vamos aí imaginar. Eu vou escolher uma delas, tá? Vou escolher 1. Tirei 1, ó. Ficou 1. Aí agora eu vou para cá, para os outros espaços. Só que aqui vai ser um arranjo. Um arranjo de quem? De 6 para escolher 2. Por que 2? Porque eu só tenho 2 espaços. E por que tem 6? Porque um número eu tirei. Eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Ok? Aí agora é só multiplicar o 5 vezes o arranjo de 6 tomado 2 a 2. Então fica 5 vezes 6 vezes 5, que no caso aqui é 150. Vamos agora para mais um item, que 70.000. Os maiores que 70.000, nesse caso, há 3 hipóteses. Qual seria a primeira hipótese? Os números de 5 algarismos. Quais são os números de 5 algarismos? A gente vai fazer uma separaçãozinha aqui com os tracinhos. Ó. No começo, só tenho 2 opções, ou 7 ou 9, certo? Vamos dizer aqui que eu escolha o 7. Aí eu tiro o 7 e boto o 7 aqui. Aí, para os outros espaços, eu vou ter que um arranjo de 6 para escolher 4, porque o 7 já está lá. Ó. Eu não tirei o 7, ó. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 números para colocar em 4 espaços. Então eu vou ter um arranjo de 6 tomado 4 a 4. Nesse caso aqui eu vou ter qual cálculo? Eu vou multiplicar o 2 vezes o arranjo. 2 vezes o arranjo de 6 tomado 4 a 4. Então fica 2 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que é 720, ok? Coloquei aqui de forma equivocada, é 720. Continuando, segunda hipótese, número de 6 algarismos. O número de 6 algarismos é só o 6, eu vou ter 7 números para escolher 6. Então, é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, 5.040. E a última hipótese, que é escolher 7 números, né? Que eu tenho 7. Toda vez que esses números forem iguais, ó, é a mesma coisa que a permutação, tá? Então, vai 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 5.040. Só que eu tenho a seguinte ideia. Ó. A primeira hipótese é 720. A segunda hipótese é 5.040, a terceira hipótese é 5.040. Só que o que é que acontece? Ele pode ter 5 dígitos, ou 6 dígitos, ou 7 dígitos. Como tem o ou, nós vimos nas aulas anteriores que o ou representa na análise combinatória o mais. Então, eu vou somar esses dígitos, né? Esses números. Quando eu somo, dá 10.080. Pois é isso, pessoal. Não esqueça de deixar seu like e até a próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau.